Fala pessoal, nesse vídeo eu trago para vocês os melhores notebooks com ótimos custo-benefício e que custam até R$ 2.500. É um notebook que pode ser usado tanto para lazer quanto para estudo e também para jogos. Pessoal, agora sem enrolação, vamos para o que interessa. Lembrando que esse notebook é para uso casual e para jogos e-sport, ou seja, um CSGO, um Fortnite, um Valorant ou algo do tipo. E o primeiro notebook escolhido é da marca Dell. É o notebook Inspiro 15 3000. Ele está custando R$ 2.449 também no site da Dell. E qual que é a configuração dele? É um i3 11ª geração. É o i3 1115, onde ele tem 2 cores e 4 threads. Ou seja, é um i3 de entrada, até porque ele tem poucos cores e poucos threads. E você não vai ter uma longevidade muito grande com ele. Também a sua multitarefa não é tão bom. Mas relaxe que esse é apenas o primeiro computador. Eu estou mostrando do pior para o melhor. Agora em questão de memória RAM. Ele vem com 8 GB DDR4, um módulo de 8 GB no caso, 2666 MHz, o que é um ponto positivo, porque tem alguns notebooks que vem com 4 GB soldado e 4 livre. E também ele vem com o sistema operacional Ubuntu Linux, o que não é um ponto negativo, porque é só você formatar e colocar o Windows. Além do mais, a sua placa de vídeo é a Intel Graphics de 11ª geração. É uma placa de vídeo bem de entrada mesmo, você vai rodar CSGO, por exemplo, a 30 e 40 FPS, porém você vai rodar, claro, em configuração HD. Em questão de armazenamento, ele tem um SSD de 256 GB M.2, o que é um ótimo SSD porque ele é muito rápido e você não vai sofrer com travamentos. Além do mais, a sua tela é de Full HD 15.6 polegadas, ou seja, 1920 por 1080. Pessoal, é um ótimo notebook, se você comprou ele você não vai se arrepender, porém tem opções melhores e eu vou mostrar agora para vocês. O segundo notebook é da Lenovo, também no site oficial da Lenovo. É o IdeaPad 1i 14 polegadas. Ele está custando R$ 2.230. Ele é um i3 12ª geração, ou seja, ele já é 6 cores e 8 threads, o que vai te garantir um multitarefas muito melhor. Além do mais, ele já vem com Windows 11 Home, porém a sua tela é apenas HD 1366 por 768. A sua memória RAM é apenas 4 GB 3200 MHz DDR4. Calma lá que eu já vou te mostrar por que eu escolhi esse notebook. Além do mais, o seu armazenamento é 256 GB também SSD M.2. E como ele está com desconto de mais de R$ 400, com essa diferença você pode comprar mais um pente de memória RAM. Por exemplo, aqui na Kabum, um pente de 8 GB da marca Corsair 3200 MHz sai em torno de R$ 150. Então você vai gastar R$ 2.380 e você vai ter um notebook com 12 GB de memória RAM e 3 12ª geração. Lembrando que se você procura um notebook com foco mais para jogos e menos para trabalho, esse não é a melhor opção. Calma lá que eu vou mostrar no vídeo também. Pessoal, e a terceira opção seria o Lenovo IdeaPad 3i 15 polegadas. Está saindo cerca de R$ 2.590 também na Lenovo. Ele já é um processador 11ª geração, um Core i5 de 2.4 GHz e 8 MB. Ele tem também 4 cores e 8 threads. A tela dele é Full HD 15.6 polegadas. Em questão de memória RAM, ele vem com um pente de 8 GB soldado 3200 MHz. O seu armazenamento é um SSD de 256 GB, não fala aqui, mas creio eu que seja M.2. Até porque hoje em dia os notebooks estão muito compactos. Então, na minha opinião, seria mais viável você pegar o notebook com o i3 anterior, até porque o i3 praticamente com o mesmo desempenho do i5, são 6 cores e 8 threads, e custa bem menos. E claro, com essa diferença você faz o upgrade de memória RAM, compra mais 8 GB, ficando com 12 GB de memória RAM. Porém, se você comprou esse notebook, ele também é uma excelente opção e você não vai passar raiva. E o quarto notebook, agora fugindo dos Intel e partindo para os Ryzen, seria um notebook da Lenovo, o modelo 82X50000BR. É um Ryzen 3 7320U com 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB. Ele está custando R$ 2.491 aqui na Kabum, porém é vendido e entregue por Lenovo. Pessoal, esse processador já é um processador 4/8, ou seja, 4 cores e 8 threads, já te garante um multitarefas bom também, e também um ótimo desempenho em edição de imagens e vídeo. A tela dele é apenas HD, porém se você vai utilizar para um uso comum, casual, onde você vai apenas assistir filmes e séries e jogar jogos leves, não vai te atrapalhar em nada. O seu processador tem 4 MB de cache, a sua memória RAM é a memória RAM soldada de 8 GB, creio eu que vai ser ou 2666 ou 3200 MHz. O seu SSD também não fala, mas creio eu que seja também M.2, 256 GB. Esse também seria um ótimo notebook custo-benefício, porque ele já equipa um processador de entrada, porém com ótimo desempenho e já com 4 cores e 8 threads. Pessoal, e o quinto notebook seria também um notebook da Lenovo, o modelo 82MFS 00100. Ele já equipa um Ryzen 5
i5 5500U com 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD e uma tela Full HD de 15.6 polegadas. A sua memória RAM vem com 4 GB soldado e 4 GB solto para você fazer o upgrade. Claro, não é um ponto negativo, eu não vou dizer que você não deve comprar apenas por isso, porém, poderia vir com apenas 8 GB de memória RAM solto sem ser soldado, que você poderia fazer upgrades futuros. Ele é expansivo até 20 GB, ou seja, você consegue colocar só mais um módulo de 16 GB. Em questão da sua placa de vídeo, é uma placa de vídeo integrada Vega 7. É uma ótima placa de vídeo, dentre esses notebooks que eu selecionei, é a melhor que tem. Além do mais, você vai rodar tranquilamente jogos esportes como CS a mais de 60 70 FPS. Agora, o sexto e último notebook seria também da Lenovo, modelo 82X5S00100. É um processador Ryzen 5 7520U, ou seja, de 7ª geração, 8 GB de memória RAM, SSD também de 256 GB, e ele vem equipado com uma placa de vídeo AMD 610M, ou seja, é uma placa de vídeo um pouco inferior à citada anteriormente, a Vega 7, porém ele já vem com um processador um pouco mais novo, de 7ª geração. Aí fica a seu quesito, se você usa para multitarefas e para uso casual e trabalho, seria recomendado você pegar um notebook com um processador melhor. Agora, se você quer usar para jogos também, aí seria melhor você pegar um notebook com placa de vídeo melhor. A sua tela também é de 15.6 HD e, como eu disse anteriormente, não é um ponto que vai deixar de você comprar um notebook, porém poderia ser Full HD já, né? Em questão de memória RAM, ele vem com 8 GB, creio eu que seja um módulo de 8 GB soldado na placa-mãe de 3.200 MHz. Em questão de armazenamento, também é SSD M.2 e ele vem com sistema operacional Linux. Pessoal, agora as minhas considerações finais e a minha opinião pessoal. Se eu fosse pegar um notebook hoje em dia, seria a quinta opção, ou seja, o notebook com Ryzen 5 5500U, porque eu tenho foco também em edição de vídeo, porém eu uso também para jogar CSGO, por exemplo, e ele rodaria melhor os jogos. O seu processador é um pouquinho inferior que o sexto notebook, porém é um ótimo processador também, de 6 cores e 12 threads. Ele já vem com a tela Full HD, que é outro ponto positivo, porque se você usa para séries e filmes, claro que você não vai sentir tanta diferença do Full HD para o HD, porém é um charme a mais, né? Claro que um ponto negativo, como eu tinha citado anteriormente, é que ele vem com 4 GB de memória RAM soldado. Ou seja, se eu fosse colocar mais um pente de 8, ficaria com 12, porém não em Dual Channel, mas sim no modo Flex Mode. E se você não está entendendo o que são esses modos, Single Channel, Dual Channel ou Flex Mode, assista o vídeo anterior no qual eu explico certinho o que é cada um e qual a diferença de um e outro. E claro, também eu mostro na prática a diferença do Single Channel para o Dual Channel. Agora, se eu fosse uma pessoa que queria utilizar o notebook exclusivamente para lazer e para serviço, seria o último notebook, o sexto no caso, no qual tem o Ryzen 5 7520U. Por quê? Porque ele é ultra fino, o que é um ponto positivo, porque se você usa o notebook no dia a dia, no qual você precisa levar com mochila ou com algo do tipo, ele vai ser mais fino e mais leve. Além do mais, o seu processador vai ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho melhor, porém não é tão significativo para jogos. Pessoal, esse foi o vídeo. Lembrando que foi apenas uma lista com opinião pessoal minha. Você pode achar notebooks melhores e mais barato dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo. E se você gostou, deixe o like e se inscreva, porque isso vai me ajudar bastante. E se você notou também, esse é o primeiro vídeo com webcam e o canal tende a só melhorar. E se você tem algum comentário para deixar aqui embaixo, seja ele um comentário negativo ou positivo, ou também uma ideia de vídeo, deixe aqui embaixo que eu vou ler todos e também eu vou acatá-lo. E muito obrigado pela atenção, até uma próxima.